Desde 2009, onde inclusive eu comecei a trabalhar aqui na Galeria Raquel Arnaud, eu venho trabalhando com grades, estruturas. No primeiro momento eram estruturas reais, que eu retirava de grades físicas, né, e aplicava a sua pintura. Isso, ao meu ver, estava muito vinculado, ao meu ver, a um cenário urbano, né, típico de São Paulo, que é uma cidade toda ela gradeada, sem pontos de vista e horizontes. Então, de certa forma, era um questionamento de como era possível ainda encontrar um espaço onde, de certa forma, você pudesse dar lugar, dar vazão à sua imaginação, né? E essa é uma preocupação, ao meu ver, que é fundamental para mim, enquanto artista, professor, de certa forma, fazer com que a arte ainda tenha um sentido no mundo contemporâneo. Vejam, no mundo em cada vez mais, nós somos circundados por dispositivos digitais, o mundo parece cada vez mais virtualizado, não é? Nós temos o celular, o computador, e, curiosamente, esses dispositivos, eles, de certa forma, apresentam mecanismos que, de certa forma, vêm da própria construção do que eu chamaria da consciência moderna. Ou seja, quando você tem no computador um cut and paste, ou quando você monta no Photoshop um espaço virtual, de certa forma, você ainda está aplicando esquemas clássicos como da perspectiva, não é? Então, essa relação de você ter um mundo cada vez mais saturado de imagens, onde, de certa forma, certas estruturas elementares ainda persistem, foram o que me motivaram a realizar essa última série, chamada Através, que a gente poderia até dizer que, de um certo lado, é uma homenagem a uma instalação do Cildo Meirelles, uma das mais belas instalações que ele fez em Inhotim, que também é um espaço, de fato, de todo ele circundado por várias barreiras de grades, onde o sujeito ele é obrigado a enfrentar esses obstáculos para poder caminhar. No meu caso, é um pouco distinto, porque eu trabalho efetivamente sempre com a pintura, ou seja, com um espaço bidimensional. Nesse sentido, há uma dialética, né, que faz parte também da pintura ocidental, entre o desenho e a cor, né? Sempre houve uma discussão sobre o que deveria ter a sua primazia, né? A estrutura do desenho ou a aplicação cromática. Essa dialética, ela sempre animou a pintura ocidental, né? Há pintores, por exemplo, que têm uma primazia cromática, como Matisse. Há outros que têm uma primazia da composição do desenho, como Picasso. Obviamente, os dois, tanto Picasso como Matisse, têm que saber usar a cor e o desenho, mas há uma ênfase na maneira como você começa a construção de um quadro. No meu caso, o que eu tentei fazer é potencializar essa dialética ao máximo, no sentido que eu agora crio estruturas que remetem a estruturas clássicas de perspectiva, outras já também feitas a partir de perspectivas virtuais, que eu retiro da internet, e eu começo a criar pranchas, né, em MDF, sobre a qual eu aplico essas pranchas com um spray em cima da tinta a óleo. É muito importante a presença da tinta a óleo, porque é ela que vai fazer com que o spray não adquira um caráter de grafite, né? De certa forma, a tinta ela é absorvida pela tinta a óleo e cria justamente uma sensação de profundidade. Ora, num certo sentido, eu poderia estar fazendo uma pintura totalmente clássica, mas acho que a grande graça desse trabalho está justamente na dualidade, na multiplicação dos pontos de vista, ou seja, o observador não é mais guiado pelo ponto de vista único, que é o da câmera, da qual vocês estão me observando. Na verdade, o tempo inteiro eu fico jogando com pontos de vista distintos, de tal forma a criar quase uma situação vertiginosa, onde o observador se perde nos meandros
de um certo labirinto espacial, onde, de certa forma, a totalidade do espaço nunca pode ser compreendida apenas com um relance do olhar. E é nesse jogo onde a cor vai adquirindo espacialidades diversas, em contraste com as tramas, né, é que cria esse espaço que eu chamo de através, onde o espaço está sempre sendo refeito na percepção do observador a partir que ele vislumbra a obra a partir de vários pontos de vista.